Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal BP Money. E no quadro de hoje, Fala Professor, temos uma convidada muito especial. O nome dela é Priscila Heller. Ela é Relações com o Investidor do fundo Hashdex. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada. O prazer é meu participar desse quadro. Então, Priscila, a gente tem um costume, inicialmente a gente quer saber um pouquinho sobre você. Então, conta um pouquinho aí da nossa história, de como você chegou até o mercado, da sua função no Hashdex. Fala um pouquinho sobre você para a gente, por favor. Claro. Bom, eu venho de mercado financeiro, eu brinco aqui, né? Mercado financeiro tradicional, né? Então, antes de trabalhar com cripto, trabalhava com os ativos tradicionais, que todo mundo está acostumado. Trabalhei muitos anos na Bozani Investimentos, que era a gestora do Paulo Guedes, e fiz muito tempo valuation de empresa. Então, eu sou daquela linha das pessoas que, quando começaram a ouvir falar sobre o Bitcoin, não entendia como é que isso funcionava, como é que podia existir uma moeda que não estava sendo criada por um banco central, né? Passava a ser um monte de computador e tal, você, né, achava esse negócio bem estranho, e até que eu conheci o pessoal da Hashdex e que realmente me abriram a mente para esse mundo novo, e aí eu comecei a entender melhor o que era isso, e entender que não era só o Bitcoin, né? Na verdade, é uma nova internet que está sendo criada e ela está só no começo ainda. E aí, quando você tem aquele clique, né, do que é esse potencial, foi aí que realmente eu me apaixonei por esse mundo, e meu papel aqui na Hashdex é o de trazer até esse Investor Education, né? Então, todo dia conversar com as pessoas para poder falar um pouco melhor sobre o mercado, o que são os criptoativos, o que está acontecendo. Então, é muito nesse papel de education. A gente entende que a melhor forma de você investir com segurança nesse mercado é tendo, estudando, né? Tendo um pouco ali de conhecimento sobre a classe. Então, ela é muito nova ainda, né? Ainda está engatinhando, mas a gente, quando a empresa surge, né, 3 anos atrás, a missão de dar acesso para o mercado mercado financeiro tradicional, dar acesso ao mercado de cripto, né, junção, né, aproximação ali entre os dois mercados, trazendo produtos que fossem seguros, regulados e de fácil acesso. E isso acaba coroando um pouco do que a gente conseguiu agora com o ETF, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Certo, entendi. E justamente aí essa prévia que você deu no final do nosso assunto aí, sobre os ETFs, explica para a gente um pouquinho aí, o que é o ETF, como é que ele funciona, qual o objetivo do ETF. ETF seria um fundo negociado na Bolsa de Valores, no caso aqui a nossa B3. Então, significa, né, Exchange Traded Fund, é um fundo negociado na B3, então isso significa que você tem ali preço de tela, né, você consegue entrar ou sair, né, comprar ou vender a qualquer momento, e você vai saber a que preço que você está saindo, diferentemente de quando você compra um fundo de investimentos que não é negociado em bolsa, você não sabe você não sabe a que valor você vai estar vendendo as suas cotas, enquanto que aqui no ETF negociado você já sabe na largada. Então, a vantagem aqui do ETF que a gente lançou essa semana, o Hash 11, é que ele é para investidor de varejo, qualquer um pode ter acesso a ele, né, com liquidez, e ele não tem qualquer tipo de restrição em relação ao perfil dele. E a partir ali de um valor baixo, né, de uma cota, um valor baixo, ele já consegue ter acesso a uma cesta de criptoativos. Então, a gente lançou o primeiro índice de cripto, o primeiro ETF de índice de cripto no mundo. Até então, você tinha alguns ETFs, mas não de índice como o nosso. Então, esse é o primeiro. A gente já lançou uma captação inicial de 615 milhões de reais, com quase 30 mil cotistas, né, nos primeiros dias sendo negociado na Bolsa como o terceiro principal ETF do mercado, só perdendo ali para os ETFs que são replicando o índice Bovespa. Então, a gente está bem contente aqui com essa demanda que a gente está vendo. Essa aproximação, é o que a gente sempre quis, né? Aproximação do mercado financeiro com o mundo de cripto. Sim, sim, muito legal. E falando justamente sobre sobre esse novo ETF do Hash Fund, do fundo Hash, qual é a composição, quais são as criptomoedas que compõem esse ETF? Tá, claro. Então, primeiro deixa eu só basicamente explicar, né, o
O que é essa cesta? Tá? Então, ao invés de ter um ETF que fosse apenas um único ativo, um ou outro ativo, o que a gente fez? A gente co-desenvolveu, junto com a Nasdaq, um índice de criptoativos chamado Nasdaq Crypto Index, né? O conhecido aí como NCI, né? Pelas iniciais NCI. E a ideia desse índice é ele ser um índice dinâmico, seja representativo do mercado, onde, à medida que o mercado ele vai evoluindo, outros ativos eles possam fazer parte desse índice. Então, assim como você tem S&P 500, que tem lá as principais empresas do mercado dos Estados Unidos, aqui no Brasil você tem o Ibovespa, a gente lançou esse ETF que replica um índice abrangente de cripto. E aí, na composição dele, inclusive essa composição está aberta no meu site, todo mundo consegue consultar. Ele vai ter Bitcoin, nesse momento, né? Ele tem Bitcoin, ele tem o Ethereum, ele tem o Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash e Stellar. Sendo o Bitcoin com peso aí de 72% e o Ethereum 23%. Isso eu estou falando com peso de agora, né? Que a gente está falando aqui no dia 28. Esses pesos, eles são dinâmicos, né? Então, por valor de mercado relativo, isso vai variando ao longo do tempo, à medida que um ativo vai performando mais do que outro. E a cada 3 meses, acontece uma seleção desses ativos, né? Assim como o Ibovespa também a cada 3 meses, desculpa, são 3 meses, também acontece ali a seleção. E aí vão ser critérios super objetivos, né, para chegar nessa carteira atual. Então tem que ter liquidez mínima, tem que ser negociado em corretoras que sejam reguladas, tem que ter custodiantes institucionais, e tem que ter um market cap mínimo ali de pelo menos 0,5% dos ativos totais. Então, são esses critérios, basicamente, que a gente utiliza. Entendi, muito bacana. E você falou, né, que sobre a captação do fundo, que captou 615 milhões, eu vi que o objetivo mínimo era de 250 milhões. E a gente sabe que no primeiro dia de negociação teve uma valorização de 12,93%. Como foi que vocês, a equipe do Fundo Hash, reagiram a esse resultado? Vocês já atenderam as expectativas de vocês? Vocês acharam que ia ser mais baixo e realmente foi além das expectativas ou já esperavam isso mesmo? Tá, então deixa eu explicar aqui como é que funciona, então. Na semana passada aconteceu a emissão primária, tá? Onde um pool de investidores institucionais e de varejo puderam entrar, pegando a cota inicial ali, e o mercado de cripto ele estava caindo, né, na quinta e na sexta-feira, então ele acabou pegando essa precificação mais baixa ali dos criptoativos naquele momento, né? Então quando você compara isso com a abertura de mercado na segunda-feira, você teve uma valorização, tá? Então o ETF ele é negociado, né? Ele tem uma cota que está sendo negociada na B3 e a gente tem uma cota no nosso site, tá? No hashdex.com/hash11. Você tem uma cota indicativa do que seria o valor dos ativos. Então, em tese, ele tem que negociar no mesmo valor, né? Então, se ele estiver negociando acima, significa que a demanda para comprar esse ETF está maior do que as pessoas estão pagando pela soma aqui do valor dos ativos, né? Então, está acontecendo um prêmio, um ágio no mercado. Se tiver ao contrário, está acontecendo um desconto, né? Um deságio. Então, o que aconteceu no primeiro dia? Você teve uma valorização do mercado de criptoativos nesses dias, né? Pega fim de semana, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi a questão de que a demanda dos investidores pelo ETF foi maior do que o que estava sendo disponibilizado para eles comprarem, então eles estavam pagando um preço acima do que era a cota indicativa, né? Então, foi isso que aconteceu. E então o fundo, o ETF, né, ele tem ali market makers para poder exatamente tentar impedir que fique acontecendo esse tipo de discrepância, né, muito grande, que acabou acontecendo no primeiro e no segundo dia, né, entre o valor dos ativos sendo negociados, né, a cota negociada e a cota indicativa. Então a gente imagina que isso daí vai se estabilizando e ele vai começar a andar mais próximo de uma paridade ao longo do tempo. Então os market makers aí estão também sentindo, né, melhor a demanda e tudo mais. Realmente veio uma demanda muito, muito boa. A gente ficou muito feliz com o volume que foi negociado, né? Então, por exemplo, ontem foi negociado, né, terça-feira foi negociado em 150 milhões, como o terceiro maior ETF em termos de volume de negociação. Entendi. E falando aí sobre
o volume de negociação, a gente sabe também que os criptoativos, eles são ativos muito voláteis, né? Um dia ele pode subir muito, no outro ele pode perder mais do que ele subiu no dia anterior. Então, assim, explica para a gente como vocês aí do fundo de investimento do Hashdex veem as expectativas futuras das criptomoedas, o cenário atual e também essa relação risco-retorno, já que é muito difícil, né, você calcular o retorno que pode obter com um ativo tão volátil como as criptomoedas, né? Uhum. Exato. Essa classe, né, uma classe nova ainda, que ainda está na sua fase inicial de adoção, ela ainda está em price discovery, não existe um modelo de valuation. Então, se você for perguntar para diversos analistas de mercado para quanto você acha que, se você fizer essa pergunta, né, para analistas de mercado em relação à bolsa, fizer essa pergunta para os analistas de cripto, né, para quanto você acha que vai para o final do ano o Bitcoin, você vai ver que quando você olhar ali o Ibovespa, né, a discrepância entre eles, né, a diferença entre eles não vai ser muito grande, né? Agora, quando você olhar em cripto, né, você pode chegar assim a números que são realmente muito, muito diferentes. Então, isso daí vai depender o quê? Vai depender do apetite do mercado, né, de mais investidores entrando nesse mercado. Então, a gente entende que o institucional ele tem uma parte muito relevante aqui, né, ele pode realmente ter um papel de até no futuro, né, ajudar a reduzir essa volatilidade ou reduzir momentos onde você tem ali liquidações excessivas, ele acabar entrando, comprando para não deixar o preço né, se desvalorizar tanto, né, trazer ali uma certa estabilidade, a gente não vê assim tantas quedas que às vezes acontecem no vácuo, né? Então, assim, tipo, num fim de semana sem muito volume e alguém entra ali negociando e acaba disparando uma série de stops de pessoas físicas que estavam alavancadas, por exemplo, né, stops automáticos. Então, assim, do ponto de vista de preço, né, eles são um mercado que é 24/7, não tem circuit breaker, né, e então ele acaba assim sofrendo muito dessas, às vezes de um news flow e etc. Agora, se a gente fica olhando ali muito no dia a dia, né, essas variações, às vezes pode cair 20% ou subir 20%, enfim, ou até mais do que isso, né, em ordem de grandeza, a gente às vezes acaba perdendo o big picture. Qual que é o big picture disso? O que está acontecendo no sentido da evolução desse mercado. Então, a adoção do investidor institucional, que começou a vir né, mais para o meio do ano passado para cá, em função desse cenário econômico de impressão monetária que a gente está vendo. Então, a gente começou a ver o institucional enxergando o Bitcoin como uma alternativa, né? Ele é um ativo que ele é escasso digitalmente, então ele tem diversas características que são até melhores do que o ouro. Então, começando a ser encarado como um possível ouro digital, ainda tem um caminho muito grande, né, para isso acontecer, mas a gente começou a ver isso, vendo empresas até de capital aberto alocando em Bitcoin, né, ou seja, trocando ali Treasury do governo americano, por exemplo, por Bitcoin. A gente começou a ver empresas de meio de pagamento, né, que foi o caso ali da PayPal, dando acesso para o varejo, então dizendo, olha, agora vocês podem comprar, vender, armazenar diversos criptoativos aqui, e mais recentemente, inclusive, usar em negociação no comércio. E Visa e Mastercard também estão andando nesse sentido. A gente viu evolução regulatória. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a permissão para que os bancos eles possam fazer custódia de cripto. Então, uma gigante, né, como BNY Mellon, comprou uma empresa de cripto para fazer custódia. Então, o big picture é esse. É você ver essa adoção institucional avançando, comparado ainda com uma adoção ainda que ela é pequena, tá? Então, assim, o que a gente enxerga é que são, por mais que a gente, né, tenha ali diversos casos desses institucionais, mas ainda é muito pequeno, e muito pequeno também dentro do portfólio deles, né? Então, a gente pode citar alguns casos aqui, desde um BlackRock, né, que é uma gestora gigantesca, né, a Fidelity, que agora faz custódia de cripto, pediu autorização para fazer um ETF nos Estados Unidos, que é um instrumento financeiro que ainda não foi aprovado lá. Então, o Brasil saiu na frente em relação aos Estados Unidos. Existem pouquíssimos ETFs no mundo, assim, Canadá, Brasil, a gente lançou na Bolsa de Bermuda, muito pouco. Então, quem sabe não sai esse ano também um ETF nos Estados Unidos. Então, a gente tem players que são de muita reputação investindo nesse mercado. E também grandes investidores com muito nome no mercado, né? Stanley Druckenmiller,
foi sócio do George Soros, Jimmy Simons, da Renaissance, endowments também, como endowment de Yale. Então, esse, né, é um pouco aqui desse institucional, né, e do ponto de vista de empresas de capital aberto, a mais proeminente, né, mais famosa foi a Tesla, que inicialmente comprou $1,5 bilhão em Bitcoin, até venderam um pouco agora da participação, dizendo que queria entender um pouco se teria liquidez ou não no mercado, e não fez nem cosquinha, né? Disseram até que surpreendeu a eles. Então, PayPal dizendo que a demanda por negociação de cripto, né, surpreendeu muito, né, em diversas ordens de grandeza que eles tinham de expectativa. Então, aquela história de que cripto é o futuro, né, já não é mais isso, né, assim, já é o presente, né, essa nova tecnologia. E aí você tem uma outra camada, né, do Big Picture, que é a camada tecnológica, que são os desenvolvimentos de novos projetos de cripto. Então, a gente está vendo desde novas criptoativos que vão ganhando relevância no mundo de finanças descentralizadas, os NFTs, né, e outras coisas que aquela história eu ainda nem sei que vão surgir, né, porque a novidade, né, tecnológica, ela é assim, né, de repente já está existindo alguma coisa lá em Taiwan, mas eu ainda não estou sabendo, né, e só vai chegar, né, vai levar daqui a alguns meses, a gente vai saber assim, caramba, teve alguém que criou um negócio ali que está ganhando corpo. Então, é um mercado que ele está se mexendo muito rápido, né? Então, a gente realmente entende que ainda está só no começo, né? Uma comparação boa aqui é com a internet ainda, meados lá da década de 90, com projetos que podem realmente ter uma disrupção ali em diversas indústrias que a gente conhece hoje, né? Uma delas seria do mercado financeiro. Certo, entendi. E agora, tenho mais uma pergunta só para você, para a gente poder finalizar. Assim, por que, então, investir no ETF do fundo Hash e não investir diretamente comprando cotas do fundo? Qual a vantagem de você escolher o ETF, esse novo ETF que foi lançado em bolsa agora, ao invés de comprar uma cota do fundo já existente? Tá, ótima pergunta, tá? Então, primeiro que o Hash 11, né, que é o ticker desse ETF, quando você está comprando, está vendendo, você está vendo ali exatamente a que preço que você está entrando, né? Você consegue entrar e sair a qualquer momento. Quando você compra cotas de um fundo, né, ele só vai cotizar no dia seguinte. E quando você resgata, também você só vai saber a que preço que você está vendendo depois de alguns dias, né? Então, você não consegue ali fazer saber naquele momento. Isso significa que, para aquele investidor que não está muito preocupado com isso, né, que quer fazer ali um investimento de longo prazo, ele poderia optar pelos fundos de investimentos, né? Ele não precisa ter essa rapidez, digamos assim, no ETF. Aí você tem a vantagem tributária, que no caso de fundos é uma tabela regressiva, que começa em 22,5% e vai caindo até chegar em 15% à medida que você fica mais tempo alocado. Então, reforçando ainda mais a questão do longo prazo. Enquanto que no ETF, a alíquota é de 15%. E aí você tem um terceiro fator, que é a taxa de administração. Então, o ETF, ele cobra no total, né, entre o ETF aqui no Brasil e o ETF lá fora, né, o fundo lá de fora, ele está cobrando 1,30% ao ano. Enquanto que os fundos, eles vão depender do quanto de exposição eles têm ao NCI. Então, se a gente for comparar com um fundo que tem 100% de exposição ao NCI, que é o Hashdex sem NCI, ali ele vai cobrar 2% no total. Então, o ETF ele acaba sendo com um custo menor também. Agora, a gente tem outros dois fundos que têm uma volatilidade menor, né? Eles têm exposição menor a cripto. Então, assim, o produto de acesso, né, o 20 NCI, ele vai ter apenas 20% de exposição ao NCI. Isso significa que o investidor ele vai ter um fundo com uma volatilidade bem menor do que a volatilidade do ETF. Tá? É uma volatilidade ali na casa de 15%. Enquanto que, se for pegar o meu puro sangue, né, o meu 100% cripto, ele está dando aí mais ou menos 70% de volatilidade ao ano, né, se a gente for pegar desde que ele existe. Então, ele consegue ali, já está comprando o mercado, já começar a acompanhar, mas com menos solavanco, né? Então, ele tem essa possibilidade. Entendi. Então,
Em nome da BP Money, queremos agradecer, Priscila, por você ter participado aqui do nosso bate-papo, por ter esclarecido um pouco sobre os produtos e sobre esse novo ETF disponibilizado pelo fundo Hashdex. E espero poder novamente, futuramente, entrevistar você de novo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.